Alô, alô, ouvintes do Seiva Podcast. Estamos aqui com mais um episódio, dessa vez outra entrevista. Quem está me acompanhando como apresentadora é uma já bem conhecida de vocês, Natália, por favor. Oi, eu sou a Natália. Eu acho que o Eric esqueceu de se introduzir, mas ele é o Eric. Eu sou... E É, não se esqueçam de ver nosso último episódio, que foi um bate-papo mais curto sobre as mudanças do cotidiano acarretada pela vida na pandemia. No episódio de hoje, temos a honra de receber a professora Juliana Mondielli. Professora, pode nos contar um pouquinho sobre a senhora? Oi, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer muito esse convite. É um prazer participar de um podcast. Na minha opinião, é um formato, né, de conhecimento bastante interessante que dá para a gente escutar lavando a louça da pandemia, passando a roupa, né? Então, é muito legal. Dá para escutar indo, se deslocando no trânsito. Então, antes de mais nada, muito obrigada por essa oportunidade. Para quem não me conhece, da UFABC, eu sou professora desde 2014 na área de resíduos sólidos e áreas contaminadas. Eu sou engenheira civil formada pela Unesp de Bauru e desde então eu me envolvi já com trabalhos de iniciação científica para investigar uma área contaminada por resíduos sólidos urbanos. Tá? Então, ali a gente utilizava diferentes técnicas de investigação e isso gerou, né, vários trabalhos, meu mestrado e meu doutorado, que eu fiz na área de geotecnia ambiental, o mestrado na Poli, depois o doutorado eu segui no mesmo tema, mas mais aprofundado para uso de diferentes técnicas de investigação na Escola de Engenharia de São Carlos. Então, eu concluí meu doutorado em 2008, tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche no Canadá, então morei 6 meses no Canadá, todo outono e inverno, foi uma experiência maravilhosa, e que eu aprendi bastante com a cultura e a forma de fazer pesquisa naquele país, né, com a cultura local deles. Isso fez com que eu crescesse bastante. Quando eu retornei, eu logo defendi meu doutorado, em 2008, e trabalhei com consultoria ambiental na área de projetos de aterros sanitários e também de remediação de áreas contaminadas. Depois eu fui para o IPT, onde eu trabalhei de 2009 a 2014, no laboratório de resíduos e áreas contaminadas também. E lá a gente desenvolvia ensaios e projetos dentro dessa mesma área. Então, espero aí contribuir um pouquinho com vocês e trazer algumas curiosidades sobre o tema. Muito legal, professora. Eu mesmo não imaginava que as pesquisas em resíduos sólidos eram tão avançadas assim. Inclusive, eu acho que é um das dificuldades do conhecimento da academia chegar para a população em geral, né? Então, Sim. só para a gente começar a introduzindo, o que é resíduos sólidos, assim, no definição básica? A definição básica hoje no Brasil, ela vem da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ela passou, publicada em 2010. Então, ela passou por algumas alterações, mas essencialmente é todo material, substância, objeto ou bem que a gente descarta. Nós, humanos, em sociedade, enquanto todas as atividades que a gente tem e faz em sociedade. E aí, essa destinação final desses resíduos, né, essa destinação e depois a disposição final desses resíduos, ela deve ser obrigada, ela tem que ser realizada, tanto no estado sólido como semissólido. Então, se a gente pegar, por exemplo, é que a gente é muito fácil pensar nos resíduos sólidos, né? No plástico, na casca da banana, mesmo que ela se deteriora, mas se a gente pensar em resíduos de laboratório armazenados em recipientes sólidos, resíduos líquidos armazenados em recipientes sólidos, a gente vai ter um resíduo sólido. Se a gente pensar em lodos de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto, a gente também tem um resíduo sólido, mesmo que ele tenha uma umidade muito alta. Então, o resíduo sólido ele é um resultado de todas as nossas atividades humanas em sociedade.
Então, assim, você falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente tem tecnologia suficiente para cumprir essa política? A gente tem tecnologia suficiente. Se a gente pode não ter essa tecnologia bem desenvolvida no Brasil, ou numa determinada localidade do Brasil, mas o mundo tem essa tecnologia e trabalha e faz pesquisas para que a gente cada vez mais resolva esse problema, qual é o problema? É a concentração maciça dos resíduos sólidos em sociedade, principalmente nas aglomerações urbanas. Né? Então, assim, desde que o homem é homem, ele produz um resíduo, um resto. Mas isso passa a ser um problema a partir do momento que ele começa a ser gerado numa quantidade que não dá tempo da natureza deteriorá-lo. Ou mesmo que a gente comece a inventar produtos e embalagens que não tem nenhuma solução para reciclagem das mesmas. Né? Então, aí que a gente começa a ter o problema de concentração desses resíduos no ambiente, e aí a gente tem que começar a propor soluções, propor soluções dentro do que a gente chama hoje de economia circular. Em tudo que a gente gera pode se transformar e gerar, mesmo que seja na forma de energia, um novo produto que a gente mesmo vai consumir. Né? Então, a gente hoje, né, tem soluções desde a atitude, que é o não consumir, ter a opção do consumir ou não consumir, até a reciclagem, e aí vem os tratamentos de orgânicos, a triagem, a incineração, que hoje é muito falada, né? Acho que a gente vai falar mais para frente, e aí sim propor uma disposição final em aterro sanitário, mas que mesmo assim ainda pode se converter em energia. Então, o que a gente pensa é nessa cadeia, né? nessa cadeia mesmo, nessa rede, que uma hora tudo isso vai ter que se converter. E muitos lugares que aterraram seus resíduos há 30, 50 anos atrás, e que hoje sofrem com o fornecimento de minérios, como minério de ferro, né, níquel, que hoje a gente precisa para estar aqui nos falando por meio de todas essas tecnologias, dos computadores, dos celulares, a gente tem que pensar nisso também. A busca, as nossas minerações futuras estão nos aterros sanitários e nos lixões do passado. Nossa, Perfeito. Professora, como foi comentado aqui, há frequentes pesquisas na área de resíduos sólidos, porém a gente vê que em alguns lugares ainda utiliza uma forma meio ultrapassada de descarte e armazenamento de resíduos. Por que acontece essa defasagem entre as novas tecnologias e o que é realmente aplicado? Vamos lá, eu diria que são 3 fatores. O primeiro deles é cultura. Eu acho que a cultura vem com um fator muito forte, ou seja, a cultura de a gente dominar aquela tecnologia, ter um domínio sobre como é que a gente vai fazer a disposição e depois fazer o tratamento disso tudo e o que ela vai gerar de efluente, seja líquido, gasoso ou sólido. Depois tem a questão econômica, né? Então, algumas tecnologias, de fato, ela tem um custo maior, como a incineração mesmo, né? Por que a gente demanda? Eu acho que isso vai muito de encontro com o que hoje se fala sobre a incineração dos resíduos sólidos, que é um processo por queima, por combustão. Ela é mais cara, né? Ela já custa mais de R$100 a tonelada dia de tratamento do resíduo. Né? Enquanto o aterro sanitário vai custar entre 20 e 30 reais. Coloca isso, né, para os nossos cofres públicos, uma vez que as prefeituras municipais são as responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. E aí a gente tem um problema até mesmo sistêmico, pelo menos no Brasil, que a gente conhece melhor a questão, quanto de repasse é feito, né, dos governos federais ou mesmo estaduais para essa gestão dos municípios, que são os responsáveis pelos resíduos sólidos. E tem também a questão de interesse político.
Tá? A gente não pode deixar de destacar isso também, ainda mais no Brasil. Né? E o fato de a gente ter gestões que duram de 4 em 4 anos, e toda essa problemática ela deve ser pensada a longo prazo, também é algo que dificulta muito essa gestão integrada, esse gerenciamento integrado dos resíduos sólidos que eles tanto precisam, assim como soluções intermunicipais, né? Entre hoje, né, a política nacional ela trouxe os consórcios intermunicipais como uma solução para resolver esse problema, também da falta de capacitação técnica, né? Então faltam técnicos especializados para poder tratar desse problema. Então a solução os consórcios intermunicipais eles seriam uma boa opção para isso. Só que aí esbarra nos interesses políticos, infelizmente. Infelizmente, como qualquer outra. A gente fez uma entrevista também com o professor Humberto sobre mobilidade urbana. Infelizmente, tem várias coisas que estão atrelado ao interesse político. Mas, enfim, uma coisa que a gente queria muito trazer à tona é o fato dos resíduos sólidos na quarentena. Agora está em pandemia, todo mundo consumindo mais, pedindo delivery. Algumas pesquisas defendem que está sendo positivo para a sustentabilidade, porque está diminuindo a emissão de CO2 e esse tipo de coisa. Porém, outras pesquisas afirmam que está aumentando muito a quantidade de resíduos sólidos, de resíduo hospitalar. Como que a gente tem que lidar com isso? A gente, sei lá, vai ter que ir para o lado da tecnologia ou desenvolver alguma outra política pública? Como que a gente tem que enfrentar assim? Olha, antes de mais nada, a gente não pode se culpar, né? Porque senão a gente vai ficar louco, tá certo? Tem toda uma imposição da indústria, né? Principalmente dos plásticos, mas a gente vai levar esse tema mais para frente. O que a gente pode fazer como cidadão? É que ainda os dados de 2020, eles ainda não estão concluídos, mas vai ser muito interessante para a gente ver essa mudança de comportamento do cidadão. Alguns municípios registraram, como São Paulo, por exemplo, um aumento da coleta seletiva. Então, as estações de triagem mecanizadas, por exemplo, que funcionavam com a metade da sua capacidade, chegaram a aumentar aí para 70%. Para mim, isso foi uma coisa positiva. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conseguiu, que a gente começou a consumir mais dentro das nossas próprias casas, de fato, houve um aumento no consumo interno das residências, tá? Mas imagina o que... E aí o cidadão, ele... Né, alguns educados ambientalmente falando e preparados para fazer toda a separação dos seus resíduos em casa, fez com que a gente tivesse um aumento nesse índice aí da triagem para reciclagem, ok? Então, isso é positivo. Mas se a gente parar para pensar em tudo que os shopping centers, por exemplo, geram, e pararam de gerar de repente, então, naquilo que a gente chama de resíduo comercial, será que de fato aumentou a quantidade per capita? O quanto que a gente também não consome indo no shopping, comer na praça de alimentação, que tudo vem embalado, tudo vem na bandeja, né? É o canudo para o suco. Então, sem contar a parte da população que passou a cozinhar mais, né? Que é uma das soluções, no caso da pandemia, tanto para se gastar menos dinheiro, como também para ter uma vida melhor, para se alimentar melhor, para ter uma melhor qualidade de vida, enfim. Então, assim, são duas faces de uma mesma moeda. Em compensação, tem municípios que tiveram que fechar todas as suas estações de triagem manuais, né, as cooperativas de catadores, e aí ficou mesmo sem reciclagem nenhuma e acabou aumentando os resíduos que vão para os aterros sanitários. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que analisar os dados de 2020 com muita cautela, muito caso a caso, dependendo da cultura de cada município, de cada região do Brasil, que é tão diverso e desigual.
E ainda dentro da sua pergunta, a gente tem os resíduos de serviço de saúde. A partir do momento que toda a população passa a usar uma máscara, e eu acho que os brasileiros deram um exemplo muito legal em começar a confeccionar as próprias máscaras, usar as máscaras, né, de pano, que se mostraram de uma certa forma eficientes, pelo menos para o uso no dia a dia, isso já passou a ser uma reciclagem, né? Mas muitos locais, muitos países registraram um aumento nesse tipo de resíduo, que já é classificado como resíduo de serviço de saúde. Então, dentro do resíduo doméstico, domiciliar, a gente passou a ter um resíduo de serviço de saúde. Isso sem contar a população, né, as pessoas que tiveram que ficar em quarentena em casa porque estavam contaminadas, e aí tem todo um processo para armazenamento e descarte desse resíduo, correto? Mas aí, assim, de novo, a gente tem que avaliar com calma, com cuidado, ver o que vai acontecer ainda com esses dados de 2020. Então, a gente estava tendo um projeto aqui dentro da Seiva que a gente acabou entrando em contato com algumas cooperativas e tudo mais, e eu achei muito importante pontuar que realmente elas falaram, as pessoas entrevistadas falaram que teve um grande aumento. No começo elas pararam, né, até ter as devidas, os devidos métodos e para conseguir fazer um trabalho com segurança nesse meio. E uma coisa bem legal de se apontar também, que essas medidas de segurança foram uma das melhores que teve em todo o território, né, brasileiro, porque os trabalhadores das cooperativas e dos catadores nas ruas e tudo mais, eles foram os que menos tiveram contágio, proporcionalmente, em comparação com pessoas que trabalham em escritório e tudo mais, que tiveram que continuar fazendo esse percurso de ir até o trabalho, né? Então, primeiramente, né, enaltecer essas pessoas que conseguiram fazer esse trabalho muito bem feito. E outro detalhe é que eles realmente falaram que esse consumo, essa vinda desses produtos recicláveis e tudo mais para triagem foi realmente aumentou, né? E aí, você também falou do consumo em shoppings e tudo mais. E aí, eu queria saber se a gente pode dizer que o consumismo, ou então a falta de consciência nessa hora de consumir, é um dos grandes fatores, um grande gerador de resíduos sólidos? Não diria que seja falta de consciência, mas o desconhecimento da população, mesmo, né, o ato, às vezes, ingênuo, não ter para onde ir. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho legal com os meus alunos de reciclagem e ambiente, e que eu pedi para eles analisarem o próprio resíduo, né, o próprio resíduo reciclável. E foi muito legal essa prática, porque eles perceberam que, mesmo tendo as melhores das intenções, sendo estudantes de engenharia ambiental urbana, né, tendo toda essa consciência já de nível universitário, eles estavam consumindo produtos que não tinham uma solução para reciclagem, e assim, será que eles são culpados disso? Ou a gente é vítima de um sistema industrial que impõe embalagens que nós somos obrigados a consumir? Né? Então, assim, a gente tem opções para compra de muitas coisas a granel, mesmo eu mesma já tentei usar refis de todas as formas, acabo desistindo, parece que o refil é feito de uma forma, às vezes o refil vem num plástico que já não pode ser reciclado, enquanto a embalagem lá do shampoo, do creme, ela vem num PET ou num PAD que tem um valor de mercado que é reciclado. Então, assim, isso já exige um conhecimento mais apurado de cada tipo de embalagem, de produto, que é difícil, assim, tá num nível aqui que a gente está discutindo no nível universitário, né? Imagina para a população em geral. Então, assim, para a população em geral, no máximo a gente vai esperar uma consciência mesmo no sentido de diminuir o seu consumo. Nós estamos numa sociedade desigual, então a pessoa que nunca teve
um produto, uma determinada embalagem, né? Eu sempre cito o exemplo da caixinha do lanche do McDonald's. Então, a pessoa que nunca teve a oportunidade de comer um lanche numa caixinha, ela vai querer aquela caixinha. É muito difícil ter a consciência logo de cara, o sentido, ó, estou evitando a caixinha porque eu não quero gerar mais um produto, pois mesmo que ele seja reciclado, ele vai gerar ele vai exigir toda uma energia do processo para que seja reciclado, entendeu? Então, ou mesmo assim, uma parte desse resíduo vai para o aterro ou para o lixão. Então, é muito complicado, a gente faz parte de um sistema, sem contar que hoje os produtos de qualidade, principalmente alimentícios e a granel, lojas, né, que fornecem, por exemplo, sacolas em papel, um produto mesmo de qualidade, que você vai, coloca, leve o seu próprio recipiente, você coloca, elas são caras. E aí a média da população não consegue nem pagar. O exemplo é os orgânicos, né? Os orgânicos hoje é assim. Né? Às vezes a gente vê produto orgânico embalado em PVC e na bandejinha lá de isopor que não tem valor de mercado para reciclar. Então, faz sentido? Faz. Exatamente. Como a professora falou mais cedo também, a gente não pode se culpar, né? Mesmo a gente que tem um conhecimento sobre resíduos, sobre sustentabilidade, não tem como a gente ficar se culpando toda hora, assim. Mas uma das coisas que eu me perguntei, o que a gente, que possui um pouquinho de conhecimento a mais, pode fazer para ajudar a população em geral nesse caso do descarte, do descarte adequado de resíduos. E também o que pode ocasionar esse descarte inadequado pela grande maioria da população? Informação, pessoal. Eu acho que quanto mais cada um de vocês, por exemplo, se eu sou uma que falo para uma aula, muitas vezes até de 60 a 70 alunos, se cada um desses puder falar para o irmão, para a mãe, para o pai, para o funcionário que trabalha em casa, entendeu? Isso já vai se criando uma rede de informação que ajuda toda uma população, né, a ter essa consciência, a saber separar. Então, é fazer a nossa parte mesmo, mas poder disseminá-la dentro da nossa rede, dentro da nossa casa. Então, acho que isso é um ponto que contribui muito, né, sobre o que a gente pode fazer. Eu acho que a informação e a disseminação dessa informação pode ser muito mais válida, às vezes, do que a nossa própria atitude, né, porque você cria uma rede para isso. Qual que era a segunda pergunta, Era? Qual que seriam os maiores impactos desse descarte incorreto dos resíduos? Vários. A gente tem desde o papelzinho de bala, que é assim... O papelzinho de bala é o pior, pessoal. Aquele papelzinho metálico, sabe? Aquele plastiquinho metálico que vai se quebrando. Aquilo, se você descartar ou na praia, ou mesmo na rua, que infelizmente eu ainda vejo cenas de pessoas abrindo o vidro do carro e jogando na rua, do lado da Marginal, no Rio, sabe? Isso, já nem precisa falar, isso vai direto para o ambiente, vai direto para a rede d'água, vai aumentar problema de enchente, vai aumentar problema de plásticos nos oceanos, nos rios, e vai acabar no nosso prato, no peixe que a gente vai cortar e comer, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, a questão dos lixões. Ótimo, se a gente tem... Eu acho que vale a pena, né, falar sobre a diferença de lixão, aterro sanitário. Com certeza. Aqui a gente quer atingir todo tipo de público, desde quem é mais leigo até quem sabe um pouquinho mais não pode falar, se você achar que é muito básico, pode falar também. Não, tá bom. Eu acho que é importante destacar isso. No Brasil, a gente tem 3 formas de disposição de resíduos sólidos diferentes, tá? A primeira delas, e tida como adequada ambientalmente falando, é o aterro sanitário. O aterro sanitário ele é uma obra de engenharia que possui diversos sistemas, como preparação do solo, investigação do solo,
impermeabilização desse subsolo, construção de drenos para tanto dos lixiviados, que é o chorume, que é o efluente líquido gerado pela infiltração de água na massa de resíduos, assim como os gases que são gerados da deterioração dessa massa de resíduos. Então, tem todo um sistema projetado como uma obra de engenharia para que esses resíduos sejam dispostos de uma maneira controlada, não venham a se romper. Para isso a gente faz estudos geotécnicos de estabilidades e faça todo um monitoramento geoambiental, que envolve tanto a avaliação da parte de estabilidade quanto das emissões, sejam atmosféricas para o ar, né, pois a gente tem uma grande geração de metano, da deterioração dos resíduos, assim, e gás carbônico, assim como dos líquidos, tá, que são gerados na forma de chorume. E aí a gente tem o aterro controlado. O aterro controlado, ele já foi tido até a política nacional de 2010, ele era tido como adequado, porque ele era o quê? Ele era um lixão melhorado. O lixão é a forma de descarte inadequada, é a gente começar a ter um terreno baldio, e aí a gente passa a descartar de resíduo ali porque a gente não tem aonde colocar, tá? Isso é até um problema que a gente tem que ter atenção, porque se as agências ambientais começam a demorar muito para dar essa resposta, ou liberação, né, ou licença para que as áreas possam construir seus aterros sanitários, que exige projeto, a gente começa a ter lixão, porque o resíduo está sendo gerado nas portas das casas todos os dias, ele aparece lá, ele tem que ser levado para algum lugar, né? Então, lixão é a forma de descarte direta no solo, sem proteção nenhuma, sem controle nenhum, não tem cercamento, pode ter catadores, pode ter vetores, vale tudo, enfim, é o pior cenário. E ele existe para todos os tipos de resíduos, desde construção civil, né, que é muito, infelizmente a gente vê praças públicas com resíduo de construção civil, os domésticos, né, que é o padrão, e também resíduos de serviço de saúde, que são perigosíssimos, tá? Aí, o controlado, ele aparece como meio termo, então a gente pode ter um lixão que passa a ter uma melhoria, de algum sistema, como um cercamento, como um cobrimento com solo dos resíduos, uma conformação geométrica, um monitoramento da água subterrânea por meio da construção de poços, a construção de balanças, mas ele não tem todos os sistemas que garantem a adequabilidade ambiental daquele sistema. Tá? E o controlado, ele também pode surgir de uma forma invertida, ele pode ser um aterro sanitário que parou de ser adequadamente gerenciado, porque ele é uma obra eternamente em construção, ele tem a sua função durante a sua construção e para de ser gerenciado. Digamos que a prefeitura não tem mais engenheiro, não tem mais ninguém para cuidar daquele aterro, para cobrir com o solo todos os dias, ele começa a virar um lixão. E aí a gente tem essas três formas de descarte, que no Brasil, hoje, em quantidade de resíduo gerado, e não quantidade por município, hein? Em quantidade de resíduo gerado, cerca de 60% vai para aterro sanitário hoje. Aí a gente tem cerca de 18%, vou só conferir essa informação para vocês. Depois eu confiro, mas 18% vai acabar indo para aterro controlado e 23%, 22% ainda vai para lixão. Quando a gente pega em quantidade de município, a quantidade de lixões é muito maior, porque a gente tem muitos, são pequenos municípios, né, que geram uma quantidade menor de resíduo, mas não tem capacitação técnica, fica no interior, fica longe, não tem engenheiros mesmo para cuidar daquele problema, então o número de lixões é muito maior. E quem regulamenta esse tipo de descarte, assim, se ele vai para o lixão, se ele vai para o aterro sanitário? Tem algo escrito na Constituição, Estatuto das Cidades? Como que é feita essa dinâmica? A regulamentação, por exemplo, no estado de São Paulo é feito pela CETESB.
tá? E tem também os outros estados que têm as suas agências ambientais que regulam. Mas nem é todo estado também no Brasil que tem uma agência ambiental. Então, no fundo, a gente fica vendo o navio passar. Não temos a lei, a política nacional, que exige que até um determinado ponto aí fornecia, né, um subsídio para os municípios poder apresentar seus projetos de gerenciamento. Não foram todos que apresentaram, também por falta de capacitação técnica, conhecimento, e mesmo dinheiro para poder contratar projetos como esses. E aí não tem, Eric, infelizmente, é livre. Também é uma coisa que não dá muita visibilidade, né? O que não dá visibilidade não dá voto, então... Sai da frente da porta da nossa casa e acabou, né? Eu acho que isso também, né? Voltando para aquela sua pergunta anterior, o que fazer, né? Toda vez que a gente tiver a oportunidade de ir no aterro sanitário, mostrar um filme, hoje a gente tem o YouTube, mostra o que é um aterro, mostra o que é um lixão, para onde vai os nossos resíduos, a gente vai se ver lá. A gente vê que o que está saindo da nossa casa está fazendo aquilo com o meio ambiente. É uma coisa que eu gostaria de levantar também, é que assim, você falou que é um trabalho muito custoso, e como depende, principalmente de políticas públicas e esse incentivo, alguns municípios não têm esse recurso, né, como já é pontuado. E aí, o que acontece? Que nem na cidade que eu morava, que é uma cidade pequena, teve uma época que eles falaram, não, vamos fazer um aterro sanitário e tudo mais, tudo certinho. Fez o aterro sanitário. Não conseguiu manter. E aí teve que criar um projeto de deslocar o lixo e tudo mais. E aqui na Baixada Santista tá tendo um grande empecilho nisso, porque para onde vai o resíduo da cidade X, aí vai para a cidade Y, e aí esse resíduo também não, fica acumulado, e aí não tem essa. Não resolve o problema. Você só Uma está colocando gestão a no longo lugar. prazo, Não tem. né? Sem contar hoje, né, muito orgulho político, né? Então, o político faz para dizer, eu fiz, aí depois que acaba o mandato de 4, mesmo que seja 8 anos, hoje os aterros devem ser projetados para 20, que a gente orienta, 15 a 20 anos no mínimo, porque é uma área impactada, então quanto menos áreas impactadas a gente tiver, melhor. E aí o outro não dá continuidade, ou deixa, ou a verba é desviada para um outro lugar, ou então não tem verba, ou vem a verba de candidaturas, então, assim, é complicado, pessoal, é complicado. Isso a gente está falando do que se tornou cultura no Brasil, por ser um país de dimensões territoriais, então a gente tem a cultura da disposição no solo, tá? Então, assim, falar que você vai acabar com o aterro sanitário, ou até mesmo com os lixões, quando a gente conhece o interior do país, tá? E a gente vê as dificuldades que a pessoa às vezes não chega lá, nem o mínimo, não tem nem estrada, não tem. Então, a gente vê a dificuldade desse problema. Então, você trazer novas tecnologias e a gestão integrada realmente é um desafio. Sim, né? A gente vê que não é eficiente, porque o aterro sanitário deveria ser a nossa última escolha para a depositação dos resíduos, e os lixões estão sendo as primeiras. Os lixões e o aterro sanitário estão sendo as primeiras. É um problema muito sério que a gente vê na nossa política e na gestão dos resíduos, né? Sim, e uma outra mentalidade também, Natália, que a gente tem que pontuar aqui, é não ter medo de que uma tecnologia vai descartar a outra. A gente tem que pensar na hierarquia da política. Então, assim, e que tem resíduo para todo mundo, né? Então, assim, eu já participei de debates que os catadores ficam com medo quando se quer implantar um incinerador, porque vai tirar o resíduo deles. Se a gente fizer uma política de gestão, de fato, muito bem feita, a gente pode ter tudo, né? De tudo um pouco. Então, por isso que o integrado é a melhor solução e, no final, acaba sendo a mais barata.
O sonho no âmbito dos resíduos sólidos é integrar tudo, a gente ter uma economia 100% circular, mas é possível realmente ou é muito utópico a gente ter uma economia assim 100% circular? E se for possível, quanto tempo demoraria mais ou menos? Olha, Eric, resposta para sua pergunta, mas é um tanto utópico a gente pensar assim na realidade em 100% de economia circular, porque todos os processos, mesmo que exijam uma transformação ou reciclagem ou transformação em energia, sempre vai ficar um resíduo, um efluente pelo processo, um impacto que fica registrado, seja pelo processo final de exposição, seja pela emissão de gases do incinerador, por mais que ele seja filtrado e tratado, sempre fica um resquício, um dano, uma coleta que veio, né, um impacto que veio do meio ambiente original, né, e que mesmo que o conteúdo reciclado ele não vai ser a mesma coisa. Partes se ficam em cada um desses processos. Então, falar em 100% de economia circular é um tanto utópico por conta desse fator, né? Tudo exige energia, gasto, né? E vai gerar um efluente que muitas vezes não vai ser mesmo aproveitado, né? Uhum. Será que tem algum método de a gente pelo menos reduzir essa. Porque, assim, a gente pensar em uma economia circular demanda muitos fatores, né? Então, empresa, políticas, consciência populacional e tudo mais. Assim, tem alguma coisa que Gerar será um retorno financeiro, gerar um retorno senão financeiro? ela não acontece, sim. Será que tem alguma coisa que dá para tornar mais próximo, mesmo que não seja esse ideal que a gente tanto sonha? Mais próximo você fala com as nossas próprias atitudes, individualmente. Pode ser individualmente, que nem a professora Maria Cleofé falou de a gente pressionar os políticos e tudo mais, porque a gente não pode só se acomodar em casa e falar, estou fazendo minha parte, e sim cobrar políticas e tudo mais. Assim, será que tem alguma coisa de que nem a ideia de privatizar lixões, essas coisas. Não tô falando, não concordo, tá bom, com privatização de estatais, mas né, essa ideia de o que será que melhoraria essa situação? Para poder sair do lugar, né? Você Isso. fala. Eu confio muito na atitude individual, num estilo de vida mais sustentável, de um repensar antes de tudo, antes de consumir qualquer coisa, o quanto a gente de fato precisa, o quanto, né, a nossa sustentabilidade financeira, que hoje a gente passa por muita dificuldade, e para a gente poder saber o que exigir e ter embasamento técnico para isso também, né? Então, dificilmente também alguém, mesmo que seja, né, alguém da política, alguém com muito poder ou dinheiro que pode se financiar, a gente tem que estar embasado tecnicamente para que esse produto saia do papel, para que essa forma de tratamento saia do papel. Então, a gente tem que ter as respostas na mão. Né? Eu já participei de muitas reuniões na minha vida profissional e falava assim, mas quanto custa? E quanto vai gerar para mim? É simples assim. Né? Então, a gente tem que se preparar mesmo, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, ver exemplos de outros países, ver as dificuldades que eles enfrentaram, e mesmo que a gente vai, testa, tenha problemas e dificuldades, a gente tem que aprender com essas dificuldades para poder depois retornar e continuar crescendo. Então, é um processo, por isso que é uma grande área de pesquisa. Como na maioria das áreas, assim, uma das respostas que sempre vai ser muito boa é o acesso ao conhecimento, né? Então, Sim. não tem jeito. Inclusive, o professor, a gente já está meio que dando tempo. Eu queria agradecer primeiramente, todos nós queremos agradecer, foi uma excelente conversa, um bate-papo, né? Foi bem natural. E queria perguntar se você quer deixar alguma recomendação para os alunos da UFABC cursar as suas disciplinas,
quer qualquer coisa que você quiser falar. Vou abrir esse espaçozinho agora. Antes de mais nada, pessoal, acredita, a gente vai superar essa fase, esse momento, né, de pandemia. Eu acho que tem questões positivas que vieram justamente para repensar a nossa própria forma de vida, a nossa própria forma de consumo e como isso está tudo atrelado, olhar para dentro. Eu acho que a sociedade estava caminhando para uma forma de consumo exponencial, com sei lá quantos milhares de voos diários, e consumia resíduo no avião, consumia resíduo no shopping, consumia resíduo, né? E todo mundo dirigindo, trânsito atrelado. Será que essa vida de volta que a gente quer? Né? Então, esse é um primeiro ponto para a gente refletir. O que essa pandemia está trazendo de bom para a gente? E o que a gente vai querer levar para daqui para frente, quando tudo isso passar? Né? Então, eu acho que... E também das nossas relações. Né? Como que a gente vai tratar? Será que o ambiente com cada um com respeito, respeitando as limitações de cada um, né? Não exigindo que o outro pense igual, tenha aquela mesma opinião e ao mesmo tempo que eu quero aquela resposta para agora. Então, eu acho que o recado que eu queria dar é esse: vamos repensar, vamos ser mais flexíveis, vamos ver o que vai trazer daqui para frente mesmo, que causa essa ansiedade da gente não saber o que virá. Mas vamos curtir esse momento de trazer também as formas de transformação para isso tudo, as formas de aprendizado para isso tudo. Então, eu quero voltar no momento que eu quero rever todos, assim, com bastante, né, alegria, né, e felicidade, e poder sempre aprender. A gente, como professor universitário, a gente está disponível, não só para os nossos alunos, mas também para toda a população, né? Nossa, professora, muito obrigada. Essa conversa foi muito gostosa, muito Uhum. esclarecedora. Eu fiquei muito feliz em escutar tudo que eu pude escutar aqui. Eu espero que todos os ouvintes também se sintam do mesmo jeito. E quer saber um pouco mais sobre sustentabilidade e sobre a Seiva? Nos sigam nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, site e blog. Os links estarão nas descrições do episódio. E eu queria lembrar que para quem não tem o hábito ainda de ouvir podcast, está começando agora, a gente tem episódios que é mais bem curtinho, que é bate-papo mesmo. A gente lançou o primeiro de semana passada, vai sair o próximo agora no sábado. A gente vai sempre alternando entrevista e bate-papo assim. E a gente queria te convidar para conferir lá esse episódio de bate-papo, tá bem legal. E é isso. Vocês têm alguma consideração final? Eu quero agradecer muito, estou curiosíssima. Divulguem muito, né, esse trabalho muito legal, interessante que vocês estão fazendo. Como eu falei, o podcast é uma alternativa muito interessante para trazer conhecimento para todos, para a população em geral, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por ouvir nosso podcast e até o próximo episódio, galera. Tchau.